Vamos falar hoje sobre o homem mais manso que já viveu aqui nessa terra. Quem é esse personagem da Bíblia? O que é que a gente pode aprender com ele? Qual foi o perfil dele comportamental? O que é que a gente pode tirar proveito desse personagem para colocar em prática nas nossas vidas? Convido você a examinar um pouco da vida de Moisés. Moisés, ele foi chamado para liderar a nação de Israel. Moisés, ele foi, desde pequeno, foi atacado pelo inimigo, tentou se matar ali a todas as crianças que eram israelitas, homens, até 2 anos de idade, e Moisés, ele ali escapou e acabou indo morar no palácio como um egípcio, né? Mas na realidade Moisés, ele era um israelita que Deus, vamos dizer, ele deixou ali escondido dentro do próprio território do inimigo. Mas quando foi a hora certa, Moisés, ele foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel. Agora, qual era o perfil de Moisés? Quais eram as características dele? Por que será que Deus escolheu Moisés? Moisés, ele tinha um perfil sanguíneo, fleumático. Sanguíneo porque ele era um líder nato. O fleumático também tem liderança dentro dele, mas também era um homem responsável, era um homem calmo, era um homem manso. E realmente tinha que ser um homem manso para liderar ali a nação de Israel, e Deus já sabia, Deus já conhecia o seu povo, Deus visita o nosso futuro. E os israelitas eram pessoas muito queixosas, muito reclamonas, muito murmuradoras. Elas viviam como escravos e quando saem, que vão para o deserto, começam a reclamar. E quem é que está lá cuidando deles? Moisés, tinha que ser esse homem calmo. E a Bíblia fala que Moisés era um homem, foi um dos homens que foi chamado o homem mais manso da terra. Vamos ver aqui Êxodo, capítulo 3, 11. Veja como Moisés ele se via quando ele foi chamado para ser o libertador de Israel. Moisés, ou Êxodo 3, 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então Moisés ele se achava ali pequeno. A Bíblia até fala que Moisés ele se achava na dificuldade de ter eloquência para falar, né? E aí Deus fala: Não vou usar Arão, vou usar teu irmão para te ajudar. Mas ainda assim, Moisés ele não se nega a ser chamado como libertador de Israel, porque ele poderia ter se negado. Apesar das dificuldades dele, apesar das imperfeições, ainda assim ele aceita esse chamado. E é interessante porque Deus ele não começa nos perguntando sobre a nossa capacidade, mas sim sobre a nossa disponibilidade. E então, se provarmos que somos confiáveis, Deus ele aumentará a nossa capacidade. E foi o que ele fez com Moisés. Então, já se perguntou sobre o que Deus ele te chamou para fazer aqui? Estaremos disponíveis, nos colocaremos à disposição, colocaremos os nossos interesses à frente do de Deus? Ou colocaremos os interesses do reino à frente dos nossos? Moisés, ele abriu mão de tudo e ele aceitou o que Deus queria na vida dele. Moisés, ele tinha suas lutas pessoais. Ele tinha medo, ele tinha incertezas. Moisés, ele ainda assim, com aquela nação tão poliqueixosa, tão difícil, ainda assim, Moisés, ele era um homem, ele era um líder calmo, amoroso. Quando os israelitas fazem um bezerro de ouro para adorar enquanto Moisés estava no monte, quando Deus levanta a ira e diz que vai destruir toda a nação, Moisés, se ele fosse um homem impetuoso, um homem rude, um líder ruim, ele ia dizer assim: destrói mesmo, Deus. São tudo rebeldes, são tudo desobedientes. Mas não. Ele conversa ali com o Senhor porque ele tinha intimidade com Deus. E ele se tornou intercessor da nação. Ele orou pela nação, ele cuidou da nação e disse assim: Mas Senhor, o Senhor tirou eles lá do Egito. Se o Senhor matar eles aqui no deserto, o que é que os inimigos, os teus inimigos vão dizer? Ah, ele tirou o próprio povo dele para matar no meio do deserto. Então Moisés, ele ali conversou e arrazoou com Deus. Então era um homem de fibra, um homem de coragem, porque Moisés sabia que o Senhor também podia destruir ele. Moisés era um homem corajoso. Moisés, quando subia no monte, ele via Deus face a face e disse que a voz de Deus era como que trovão. E os israelitas não tiveram coragem. E aí, quando Moisés descia ali irradiando toda a glória e o poder de Deus, eles ficavam com medo. Então, apesar das limitações de Moisés, ele foi um homem corajoso, foi um líder amoroso
Ele não julgou os israelitas, ele defendeu eles. E ele também tinha essa mesma atitude com a família dele. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés e muitas vezes questionaram Moisés como líder da nação. E chegaram a dizer: mas é só por meio dele que Deus fala? E, no entanto, quando o Senhor se levanta e se ira contra Arão e Miriam, Moisés novamente vai lá, ora e intercede pela vida deles. E aí Deus os disciplina, mas não os tira a vida. Então isso mostra que um líder, ele tem que lutar por aqueles que está sendo liderado por ele. Não tem que ter ego. Moisés não era arrogante, não era egocêntrico, não se achava demais, ele era equilibrado nas emoções dele. Então, todas as pessoas que eles tiverem um grande chamado, eles vão ter que ter esse equilíbrio das emoções, dos sentimentos. Ele não tinha um super ego, ele não se achava um invencível, todo-poderoso, porque simplesmente Deus o chamou. Números capítulo 12, no versículo 3, diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Eu acho que essa é a qualidade mais desejável de uma pessoa. É o que a gente tem mais que imitar mesmo de Moisés. Então, se você quiser viver coisas grandes nessa terra, devemos ser humildes e equilibrados nas nossas atribuições, principalmente quando formos confrontados por outras pessoas, confrontados pelas dificuldades. Nunca confie em você. Nunca confie em nós mesmos, mas confiar no poder do Senhor, que é Ele que nos chamou, Ele vai nos preparar, Ele nos guia. Então, muitas vezes, Moisés ele foi desprezado, ele foi questionado, mas ele não retaliou, ele não pagou mal com mal. E se você ou eu passou por momentos difíceis de desprezo, sentimento de inutilidade, a gente tem que buscar equilíbrio, sabedoria, entendimento e procurar agir como Moisés, principalmente se você está na liderança à frente de alguma coisa aqui nessa terra. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. E são as nossas ações que vão mostrar a nossa intimidade que nós temos com Deus. Quanto mais intimidade, nós seremos humildes. Diz que um pé de trigo, quando ele está cheio de frutos, ele fica arriado, de tão pesado que ele fica dos frutos. Então, se eu e você demonstrarmos os frutos do Espírito, mostrarmos que nós temos o cheiro, a fragrância de Jesus em nós, quanto mais a responsabilidade, quanto mais aparecermos, quanto mais sermos levantados para fazer alguma coisa, mais humildes e menos arrogantes cada vez temos de ser. E vemos hoje uma das maiores dificuldades das pessoas é o equilíbrio nas tomadas de decisões e em momentos de confronto. Então, que fique aqui o exemplo de Moisés para mim e para você, quando estivermos enfrentando dificuldades em liderar alguma coisa ou até no dia a dia na convivência com a família. Seja sempre o pacificador e o mais manso de onde você estiver e o mais humilde. Um abraço e fiquem com Deus.